Graça, paz e misericórdia da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Bem-vindo a você que nos acompanha para mais uma Escola Bíblica Dominical. Estaremos comentando a lição de número 11, a visão do templo do milênio. E antes que adentremos aqui na palavra, já quero trazer aqui alguns pontos que será discutido, que estaremos abordando no transcorrer desta lição. Qual será o templo? Porque nós já ouvimos o primeiro templo, que fora destruído por Nabucodonosor, o segundo templo destruído pelos romanos, e agora, este templo de que fala, de que viu o profeta Ezequiel, será ele o terceiro templo ou será ele o quarto templo? O templo do período tribulacional será o mesmo do milênio? É outro questionamento que estaremos falando. Haverá sacrifícios literais neste templo? Vamos acompanhar dentro desta lição o que o Senhor tem para o nosso conhecimento, para o nosso crescimento espiritual. Antes de prosseguir, nós queremos também, já com uma palavra introdutória, esta profecia de Ezequiel é uma profecia futurística. Ela é futurística para o profeta e também para os nossos dias. Quando nós olhamos para o livro do profeta Ezequiel, nós vamos encontrar que ele tem ali aquela revelação lá adiante, ou melhor, no rio Quebar, junto às margens do rio Quebar, naquele assentamento judaico que lá estava. Ele tem uma visão, lá no capítulo 1. Depois nós vamos encontrar no capítulo 8, ele tem a visão da glória, e vai até o capítulo 23, onde é tratado o período pré-queda de Jerusalém. Aí nós vamos ver que a partir do capítulo, salvo engano, do capítulo 24 do profeta Ezequiel, nós vamos encontrar os oráculos que ele faz acerca das nações. Então ele vai até o capítulo 24, ele vai trazer aqui uma panela que ferve. Depois ele vai falar aqui da morte da sua esposa, e a partir do do capítulo 25, ele termina no capítulo 24, que é a primeira fase, e depois do capítulo 25 começam os oráculos contra as nações circunvizinhas. E ele retoma a mensagem profética para o povo de Israel a partir do capítulo 33, quando ele é chamado outra vez, o Atalaia de Israel, assim como no capítulo 3. E nós vamos falar nesta lição de hoje a questão do templo. E esta visão aqui do templo, ela vai tratar do capítulo 40 e ela vai até o capítulo 43, falando aqui do novo templo. Aí nós vamos encontrar do capítulo 43, o versículo 13 até o 48 e 24, capítulo 48 e o versículo 24, a nova forma de adoração, Agora, a partilha da terra, ela é tratada no capítulo 47 e no capítulo 48 do profeta Ezequiel. Aí são esses os pontos que nós vamos encontrar até o final do livro. Agora, os eventos escatológicos até o milênio, posicionando, como falamos na lição anterior, Israel já está nacionalmente restaurado. O que falta cumprir para Israel é a restauração espiritual. Mas até o cumprimento, até a restauração espiritual de Israel, a igreja será arrebatada. Nós podemos ver alguns eventos escatológicos que estará acontecendo nesse ponto. O primeiro deles é o arrebatamento da igreja. Depois nós vamos encontrar a guerra de Gog e Magog. E nesta guerra, no final dela, o pacto de paz, que vai marcar o início do milênio, ou melhor, o início da grande tribulação, por 7 anos, a semana que falta para Israel. O quarto ponto
seria a restauração espiritual de Israel, porque no meio da semana o pacto será quebrado, a aliança será quebrada. E aí Israel cumprir-se-á o que está em Zacarias, e será a restauração espiritual de Israel. 5. A guerra do Armagedon. Esta guerra será no final do período tribulacional. 6. O que vai acontecer, o sexto ponto escatológico, a vinda do Senhor Jesus em glória com a igreja. Desta feita, a vinda do Senhor Jesus em glória com a igreja. E por fim, o julgamento das nações, o juízo das nações. São esses 7 pontos escatológicos que vai acontecer até o templo, até entrarmos nessa profecia, nesse assunto da nossa lição, que é o templo do milênio. Podemos encontrar nesta explanação aqui do nosso comentarista, no tópico 1 da nossa lição, ele vai falar sobre o que vem depois da restauração. Ele vai falar do templo do milênio e vai falar da santidade e da glória de Deus. Pois bem, quando nós olhamos para esse detalhe sobre o que vem depois da restauração espiritual, lá em Ezequiel, no capítulo 10 e no versículo 19, nós vamos encontrar, começa a visão lá no capítulo 8, né, um dos pontos da visão. Eu até gostaria, que o tempo não permite, não temos o espaço suficiente aqui, para falarmos acerca das visões do profeta. E nós gostaríamos de trazer um vídeo tratando exclusivamente das visões tidas pelo profeta Ezequiel. No capítulo 10 e no versículo 19, vai dizer o seguinte: e os querubins alçam as suas asas e se elevam da terra aos meus olhos, quando saíram, e as rodas os acompanhavam, e cada um parou à entrada da porta oriental da casa do Senhor, e a glória do Deus de Israel estava em cima sobre eles. Está falando da saída da glória. A glória saiu pela porta oriental. A saída da glória de Deus, ela saiu pela porta oriental. E nós podemos observar aqui a questão dos acontecimentos, a maneira como o Senhor Todo-Poderoso falou com o profeta. Nós vamos ver que ele tem a visão de um homem de fogo. Esse homem de fogo aparece por 3 vezes aqui. Nós vamos ver ele lá no começo, depois no capítulo 8, salvo engano, nós vamos ver aqui a presença deste homem de fogo. E agora no capítulo 40 ele aparece outra vez. E este homem de fogo não é outro senão a visão da pré-encarnação do Senhor Jesus Cristo, ou seja, uma visão teofânica, uma visão teofânica do próprio Jesus. E ele aparece para o profeta Ezequiel, ele conversa com o profeta Ezequiel de dentro do átrio, ele mostra as abominações lá atrás, como nós vimos na lição 3 ou 4 aqui, desse trimestre, e agora nós vemos novamente o Senhor falando com o profeta como voz de muitas águas. E essa visão, essa maneira como Deus fala com o profeta, que ele tem, nós vamos encontrar lá em Isaías, no capítulo 6 e no versículo 3, do capítulo 6 e 3, ali do profeta Isaías. Também nós vamos encontrar no Apocalipse, lá na ilha de Patmos, as visões que João teve acerca do Senhor Jesus Cristo na sua glória. E lá no Apocalipse nós vamos ver por outras 2 vezes, no capítulo 14 e também no capítulo 16. E esta visão do templo aqui, tida por Ezequiel, foram 20 anos depois do seu chamado para o ministério profético. Quando ele foi chamado para o ministério profético foi no ano 5 do cativeiro. E agora, esta última visão ela é datada do ano 25 do seu cativeiro.
Aí vem aqueles questionamentos. O templo do milênio. O templo do milênio. Ele é um templo que as dimensões ele difere daquelas que o Senhor deu para Salomão, do tabernáculo do deserto, e depois Salomão faz o templo obedecendo as mesmas regras do tabernáculo. Este templo do milênio, as suas medidas elas são divergentes, ela não bate com aquelas do templo de Salomão. Então é um templo diferente, é uma dispensação diferente. Quando a gente fala em dispensação e falamos em alianças, é bom nós termos em mente que essa dispensação é uma hermenêutica, é uma interpretação hermenêutica dos fatos históricos e proféticos que a história da humanidade está registrada aqui na Bíblia. Então nós vamos ver essas mudanças, essas alterações no relacionamento entre o homem e Deus, entre Deus e o homem. Daí o nome dispensações. Por isso falamos no homem antes do pecado, falamos da inocência, a dispensação da inocência, que é o período que o homem conviveu com Deus sem pecado. Depois a dispensação da consciência, que foi após a queda, quando o homem cai, é expulso do jardim, começa então a lavrar a terra, isso vai até o dilúvio. Aí nós vamos encontrar o governo humano, a partir de Noé. Nós vamos ali na questão do governo humano e vem até Babel. Após Babel, o governo patriarcal, das casas patriarcais, começa a partir de Babel com a divisão das línguas. Aí vem o patriarcal. E após o patriarcal, nós vamos ver a dispensação da lei, que é a dispensação mosaica, do período da lei, que conta ali a história da formação de Israel, como Israel se desenvolveu ali no Egito, veio a lei, e agora nós começa ali a dispensação da lei, que o Senhor ele diz para Moisés, a partir daqui é o primeiro dia de todos os anos. Em outras palavras, Deus marcou o início, o final de uma era e o início de uma outra era, ali em Israel, quando os arrancou, quando os tirou da panela de ferro, como diz as Escrituras lá no Egito. Aí nós vamos encontrar em Cristo Jesus a dispensação da graça, que é o período da graça que nós temos a pregação do Evangelho, a porta abriu-se aos gentios e começa-se então a pregar o Evangelho a toda a criatura. É esta maneira, esta forma que chamamos de dispensação. Nesta linha nós podemos ver que estamos na sexta dispensação, Aí vem outro questionamento, que as pessoas falam, que esse templo aqui do milênio, aí alguns fazem uma referência com Ageu, lá no capítulo 2, quando diz, a glória desta última casa será maior que a da primeira. Aí nós encontramos respeito ao posicionamento de mestres, teólogos, doutores da lei, homens de Deus, que interpreta que esta palavra de Ageu, ela aponta para o milênio, que a glória que haveria de ser manifesta no milênio. Com devido respeito e ressalva, eu não concordo com esse posicionamento, porque o profeta Ageu, quando ele entrega a mensagem para Zorobabel, ali, naquele ponto, ele está falando daquele templo terreno, daquela construção física que ali estava, e não de uma futura. Ele estava falando daquela, e diz, esta casa que aos vossos olhos é como nada, mas eu vos digo que a glória desta última casa será maior que a da primeira. Na primeira, a glória de Deus se manifestou, os sacerdotes não podiam ministrar, saíram da casa, e a glória de Deus tomou ali o templo de Salomão. E neste caso, nós não vimos a manifestação daquela glória. Aquela glória manifesta ali no templo de Salomão foi a glória que Ezequiel testificou a sua saída, que ela saiu pela porta oriental. Agora, aí alguns dizem, mas quando questiona
que a glória desta última casa seria maior que a da primeira, porque nela o Deus encarnado seria apresentado nela. Nela o Deus encarnado ensinaria, purificaria, realizaria milagres, ensinaria e mostraria ali a salvação pela graça e demonstraria o seu amor, a sua misericórdia, o seu zelo, o seu cuidado para com a casa do Pai. E muitos dizem que Jesus, apesar de ser ele a expressão da glória de Deus, apesar de ser ele a expressão da glória de Deus, que é o próprio Deus encarnado, não era referente a Jesus que o profeta Ageu falou. Eu faço as devidas ressalvas. O profeta Ageu, quando ele diz que a glória daquela casa, que aos olhos dos homens parecia nada, seria maior que a da primeira, porque nela estaria o autor da vida, o autor da criação, Jesus estaria nela. Então isso aponta para Jesus, sim, até porque aquele templo foi destruído. Se o profeta falou desta casa e aquela casa já não existe, então não há como conciliar que ele falava do templo do milênio. Eu vejo uma dificuldade para aplicar a esse templo, a esta visão do profeta Ezequiel. Agora, por que motivos há sobejos para que esta glória ela se manifeste no milênio? Por quê? Qual a razão? Qual o motivo? É aí que nós adentramos no nosso raciocínio. No milênio, o que vai acontecer? Nós vamos ver que a igreja já terá sido arrebatada, a igreja já está glorificada, o Senhor já julgou as nações, o Senhor já apreendeu, já destruiu a besta e o falso profeta, apreendeu Satanás, julgou as nações, estabeleceu o milênio, ele veio em poder e glória, e agora ele vai reinar o reino dos céus aqui na terra. Jesus reinará, Jesus comandará o mundo através de Jerusalém, juntamente com a igreja. E Israel então desfrutará de todas as bênçãos que o Senhor falou e prometeu através a Abraão, o pai de toda a nação de Israel. Assim nós encontramos que esse templo, ele tem essa diferença. E agora o Senhor fala, porque o homem de fogo lá do princípio, quando Ezequiel vê agora no capítulo 40, ele fala da santidade. Aquele templo estava profanado. O templo de Zorobabel também foi profanado. Mas agora esse templo não seria mais profanado. Ele diz: esse templo não será mais profanado. E está falando do respeito da santidade, da presença do Senhor em glória naquele lugar. Agora sim, com esse novo templo, então a glória que o Ezequiel viu sair pela porta oriental, por esta mesma porta Israel vê o retorno da glória de Deus, como se manifestou no templo de Salomão. Agora se manifestará, porque Salomão foi uma figura de Cristo. O reino de Salomão foi uma figura do reino milenial de Cristo. A glória de Deus que manifestou naquele templo de Salomão é a mesma glória que se manifestará no templo do milênio. Aí vem a questão: esse templo será o terceiro ou será o quarto templo? Porque os dois primeiros já não existem mais, foram destruídos. Quando nós vamos para Tessalonicenses, no capítulo 2, nós vamos ver que o apóstolo Paulo fala que o anticristo, ele se assentará no trono, no templo de Deus, e reivindicará para si, como se fosse Deus, a adoração e a glorificação. Se o inimigo assentará no trono, se o inimigo se assentará no templo, porque haverá um templo no período da tribulação. Este templo tribulacional, ele será reedificado, ou melhor, esse templo da tribulação, terá as medidas do templo de Ezequiel ou não? Ou aquele templo do período tribulacional será ele derribado? Fica aqui
os questionamentos. Creio eu que o templo onde o anticristo assentou, aonde o anticristo quis e reivindicou para si a adoração como se fosse Deus, um templo que foi construído com a aliança de Satanás, para usurpar a glória de Deus, esse templo é mais digno de ser ele destruído do que o primeiro templo. Do que o primeiro templo de Salomão. Então, cremos que nesta linha de raciocínio, Deus também rejeitará o templo do período tribulacional, onde, se no primeiro houve as abominações, lá do capítulo 8 do profeta Ezequiel, as abominações Deus rejeitou. No segundo templo de Zorobabel, apesar de Jesus ter estado nele, nós vimos ali o que acontece. Nós vemos que esse templo, Antíoco Epifânio, ele profanou, ele sacrificou um porco ou uma porca no altar do templo, ele profanou. Nós vemos que depois da morte de Cristo, esse templo continuou profanado, o Senhor rejeitou. Esse templo do período da tribulação, ele será edificado mediante um pacto, uma aliança pelo espírito satânico, e não será esse o templo que o Senhor manifestará a sua glória. Mas no templo do período do milênio será um novo templo, será o quarto templo na realidade, e neste templo, com essas novas dimensões, é que a glória de Deus voltará, e nele será manifesta como foi lá no templo de Salomão, porque o reinado de Salomão era uma figura do reinado de Cristo no milênio. Da mesma forma que a glória de Deus se manifestou ali em Salomão, ela também entrará para nunca mais sair deste novo templo, porque agora, no milênio, será um período de santidade, até porque a palavra-chave da nossa lição é santidade. A palavra-chave desta lição é santidade. E na santidade, Deus não divide a sua glória com ninguém. Como diz aqui o texto áureo da nossa lição. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Então nós vemos aqui o enaltecer do Deus Todo-Poderoso. E na nossa verdade prática, olha o que diz o comentarista: ultraje a santidade divina traz destruição espiritual. A santidade de Deus é a expressão máxima de sua glória. Como que em um templo construído por aliança de Satanás, que o próprio seu representante assenta, será o templo da glória de Deus, da santidade de Deus? Não. Terá um terceiro templo, mas não será o templo do milênio. O quarto templo que será reedificado, o templo do milênio, é um novo templo, cheio da glória de Deus. Tanto é que haverá o quê? Deus então fará a partilha das terras de Israel. Desde a saída que Israel adentrou na sua terra, que eles começaram a pecar contra Deus, eles foram perdendo espaço. Foram jogados depois 18 séculos longe da sua terra. Eles voltam agora, estão lá. Porém, qual é a terra, qual é a região de Israel? Se nós olharmos lá em Josué, a partilha da terra, nós vamos ver que toda a Síria é de Israel. Nós vamos ver que parte ali da Jordânia, da Síria, do Líbano, nós temos ali uma grande conglomerado de terras que pertence a Israel. Então somente no período do milênio é que Israel usufruirá de toda a herança que Deus prometeu para Abraão. Somente no milênio. Só no milênio. E é lá no milênio que a glória do Senhor. Então nós podemos entender que esta glória de Deus, que é vista, não é o terceiro templo, é o quarto templo. É o quarto templo.
Aí é justamente por isso que aqueles que defendem que Ageu falou para o templo do milênio é justamente por causa disso. Se a glória manifestou em Salomão, também no milênio a glória vai manifestar abundantemente. Porém, quando nós olhamos ali os detalhes, a profecia de Ageu, ela fala para cumprimento rápido, para cumprimento imediato. E foi imediato. 500 anos depois, o Senhor Jesus estava ali naquele tempo. Porém, depois que o Senhor Jesus foi rejeitado, o templo também o foi. O povo também o foi. Mas Deus mantém a sua fidelidade com Abraão. Então o povo volta e vai assumir agora a sua terra. Agora, no templo do milênio, haverá sacrifícios? Aí vem outro questionamento: haverá sacrifício? Mas Jesus já não foi sacrificado? Existe porventura pecado? Lá em Hebreus capítulo 9 e versículo 27, que o Senhor Jesus voltará outra vez sem pecado. Porém, lá no capítulo 10 nós vamos ver que o Senhor Jesus, ele purificou todas as coisas. Ele purificou tudo. Até os céus ele apresentou o seu sangue. Até no céu ele entrou não com sangue animal, mas com seu próprio sangue. Porque lá no céu tinha a marca do pecado de Satanás, que foi expulso. E quando o Senhor entra com seu sangue ali no próprio céus, é o que diz Hebreus 10. Ele não entrou em um tabernáculo construído por mãos, mas no verdadeiro, ou seja, no próprio céu, com seu próprio sangue, para testificar a vitória sobre Satanás, a derrota de Satanás. A vitória foi completa, céus, terra e inferno. E ele toma a chave da morte, toma a chave do inferno, ele tem o domínio, ele diz: é-me dado todo o poder nos céus e na terra, ele tem o domínio de todas as coisas. E agora, o Senhor Jesus, quando fala-se em sacrifício, seria para remir pecado? Não. Hoje, nós celebramos a ceia do Senhor, porque Jesus será crucificado outra vez? Não. Jesus não será crucificado outra vez. E, no entanto, celebramos a ceia pelo sacrifício que ele prestou, em memória. E um dia, quando estivermos lá nos céus, o Senhor celebrará a ceia. Tanto é que ele diz: não beberei mais do fruto da vide, até aquele dia em que o beba de novo no reino de meu Pai. O Senhor celebrará a ceia no céu para a igreja. E agora, no templo do milênio, será feito o sacrifício, não para remissão, mas em memória. Assim como a ceia é celebrada em memória, lá no milênio, o sacrifício será em memória passada, porque a bênção do milênio é decorrente, é consequente da vitória e do sacrifício vicário do Senhor Jesus Cristo. Então o sacrifício milenial será em memória pelo que o Senhor Jesus Cristo fez por nós na cruz do Calvário e por toda a criação. Assim, nós vemos que o Senhor Jesus, ele esteve como Ezequiel lá no templo no capítulo 8. Ele esteve como Ezequiel agora em figura, simbolicamente, no templo do milênio. Ele teve a visão do templo do milênio, e dentro do templo o Senhor Jesus falou com ele e falou de novo que era um lugar santo, cumprindo-se o que diz lá em Hebreus: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. O Senhor Jesus diz: sede santo, porque eu sou santo. Nós vamos ver lá em Tessalonicenses, que nós devemos guardar o nosso espírito, alma e corpo plenamente santificados para a vinda do Senhor Jesus. Santidade é a marca da igreja que será arrebatada. Santidade é a marca do milênio. Santidade é a marca do Senhor, é a marca ali do período milenial, daquele templo e também dos sacrifícios.
Porque o sumo sacerdote usava uma tarja escrita santidade ao Senhor, mas agora o Senhor Jesus, em pessoa, estará ali no templo do milênio para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus os abençoe e vos guarde, e até a próxima lição, se Deus quiser. Amém.